Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema se eu pudesse voltar. Se há uma situação que não podemos mudar, é o passado. Já aconteceu. É uma página virada. É um tempo em que não se volta mais. É algo que não podemos contar. É totalmente impossível fazer qualquer tipo de arranjo, adaptação, modificação naquilo que nós já vivemos. Quer gostemos ou não, as oportunidades daquela época já passaram. O que precisamos, sim, é compreender aquilo que aconteceu e fazer disto um aprendizado. Em recente conversa com uma senhora, professora aposentada, eu aprendi algumas lições sobre o adiamento de oportunidades. Em nossa conversa, que durou mais ou menos 2 horas, ela relatou-me que, se tivesse oportunidade de voltar no tempo e no espaço, ela não teria vivido algumas situações. Então perguntei-lhe, se a senhora pudesse voltar ao passado, o que mudaria? Então, com voz triste e repleta de melancolia, ela me disse, eu estudaria mais e passaria mais tempo com os livros, estudando. Eu brincaria mais com os meus amigos e ficaria horas e horas conversando. Eu levaria a sério a questão da escolha da profissão, porque hoje eu estou cultivando as consequências da minha escolha profissional. Se eu pudesse voltar ao passado com absoluta certeza, eu me relacionaria melhor com as pessoas e escolheria aquelas com quem eu iria passar mais tempo. Eu seria mais coerente. Eu amaria mais a meus amigos, meus pais, meus filhos, meus familiares, meus amigos. Eu teria investido mais em livros, cursos, estudos, aperfeiçoamentos. Se eu pudesse voltar ao passado, como seria bom, porque inteligentemente eu me alimentaria melhor, dormiria o suficiente e utilizaria o meu tempo em construção de um sólido conhecimento. Eu seria mais altruísta. Eu leria mais a Bíblia e passaria mais tempo em oração por mim, pelos meus, pela minha igreja, pelos meus líderes. Eu seria mais coerente comigo e não alimentaria mais a raiva, o rancor, a ira. E enquanto ela falava, seus olhos lacrimejavam, sua voz se tornava rouca pelo choro que tomou conta de sua emoção. E tudo isto porque eu apenas lhe perguntei, se pudesse voltar. A pergunta começou com a partícula se. Esta é uma pequena palavra, uma conjunção, que tem se tornado uma fonte de infelicidade para muitas pessoas. Mas de que maneira? Por que é tão provocativa? Como aquela senhora, há uma tendência entre as pessoas de ficar repetindo como eco, se isto não tivesse acontecido, ou se tivesse feito aquele curso ou concurso, ou se eu não tivesse feito aquela bobagem na vida, se. Essa repetição doentia nos conduz ao lamento e vivenciamos situações, lembranças que nos conduzem à autodestruição. A vida é bela porque é dinâmica, progressiva e só nos conduz em uma direção, para frente. É possível que nesta caminhada aconteçam alguns desencontros. Entretanto, uma coisa é constatarmos os erros, as incoerências, as falhas e seguirmos em frente. Outra é deixarmos que nossas opções e escolhas erradas se encarreguem de nos lançar num poço quase sem fim de lamentações e queixas, tornando a vida uma amargura. A escritora americana Eleanor Roosevelt afirmou: ninguém pode nos fazer sentir que somos lixo sem o nosso próprio consentimento. Deus tem demonstrado um incansável e infinito amor e precisamos lembrar que Ele não nos condena ao lixo por causa dos nossos erros, ainda que admitamos isto. Não somos por Ele jogados fora, mas sim amados incondicionalmente. Estranhamente, milhões de pessoas vivem pelo mundo repetindo continuamente: eu poderia ser feliz se... É uma incoerência relacionar a felicidade ao que poderia ter acontecido. Mas a pergunta é: quem garante que as coisas seriam melhores se elas realmente tivessem acontecido? Vivemos numa sociedade que pratica a filosofia do descartável.
Por isso, os copos, garrafas, pratos, talheres, latas, coadores são descartáveis. Esta sociedade tem utilizado essa filosofia aplicando-a a pessoas. O mundo é composto de pessoas que também são descartáveis. Aquelas que erram, que fracassam, os analfabetos digitais, os desatualizados, sim, um lixo que não é virtual, mas real, onde elas são colocadas. Mas a melhor notícia é que, para Deus, você nunca será descartado. Nunca. Deus tem o poder de transformar os piores momentos de nossa vida em momentos maravilhosos. Ele recupera o nosso senso de autoestima, de valor pessoal, de que somos amados e de que podemos amar. Não somos descartáveis ou subaproveitáveis. Há muitos anos, em uma viagem pelo interior do estado, paramos em uma rodoviária e o motorista comunicou que ficaríamos ali por 15 minutos. Eu realmente me distraí e quando vi, o ônibus já havia saído com a minha bagagem. E lá na curva da estrada sumiu o ônibus diante do meu incrédulo olhar. E naquele momento me dei conta de que tinha escolhas. Passar o tempo lamentando coisas do tipo: se eu não tivesse tomado café, se o motorista tivesse buzinado mais, mas isso traria o ônibus de volta? Mas havia uma coisa que eu não estava fazendo: tomar uma atitude. E foi o que fiz. Peguei um táxi e conseguimos alcançar o ônibus. O apóstolo Paulo afirma: irmãos, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará, mas andemos segundo o que já alcançamos. Filipenses 3, de 13 a 16. Portanto, precisamos seguir em frente e não voltar ao passado. Seguindo em frente, chegaremos. Voltando ao passado, lamentaremos. Escolha retirar do seu vocabulário a desastrosa expressão: se eu pudesse voltar. Bom, não volta. Deus o abençoe.